E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Byron Miliano, coach para concurso, e hoje eu vou trazer um planejamento para o concurso da Força Aérea Brasileira, concurso para oficial engenheiro, tá bom? É o exame de admissão para oficiais e engenheiros da aeronáutica, EAO-EAR, beleza? Então, se você vai fazer esse concurso, não deixe de conferir o vídeo até o final, é um planejamento que eu fiz para um aluno meu, mas você também pode utilizá-lo, beleza? Então é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e um grande abraço. Para engenheiro é um concurso que acontece todo ano e normalmente sempre tem vaga para engenharia mecânica e outras engenharias, né? Analisando o histórico da engenharia mecânica, eu coloquei esse quadrinho aqui, tá? Por questões. Então assim, ó, dá para ver que questões de desenho, corrosão, máquina de fluxo, enfim, né, são a grande minoria. E as três matérias mais preponderantes é resistências dos materiais, né, processo de fabricação e materiais, beleza? Então, obviamente, a gente vai, né, gastar mais tempo com elas quando a gente for dividir a carga horária. Em relação ao número de tópicos por cada disciplina, então nós temos, né, 30 questões de português, 30 questões de engenharia, sendo divididas aqui nessas disciplinas, e também temos a discursiva. Então, assim, o que acontece? A gente tem aqui, basicamente, 82 tópicos para estudar. No caso aqui da discursiva eu coloquei 24, porque a gente vai treinar 24 redações, beleza? Então, como se fosse tópicos. Então, assim, baseado nessa quantidade de tópicos, a gente que vai planejar aí para estudar por longo prazo, né, que no caso agora de novembro até abril, um pouquinho antes da prova, que costuma ser em maio, então a gente tem cerca de 24 semanas. Então isso aqui daria mais ou menos, né, por exemplo, em português você tem 17 tópicos, você teria 8 horas para estudar bem cada tópico, fazer exercícios, revisar e assim por diante. Resistências materiais você teria 10 horas, termodinâmica você teria 3 horas por cada tópico, já é bem mais puxado, né? Mecânica dos fluidos também e ELEMAC também são disciplinas que a gente teria menos tempo, mas mesmo assim a gente teria bastante tempo, né? E obviamente, se você terminar antes, vai ter mais tempo para revisar e fazer mais questões, beleza? Então, baseado aí na sua rotina, né? Uma pessoa que, por exemplo, trabalha de manhã e de tarde e só vai ter o período da noite para estudar, seja a partir das 5, seja a partir das 6, 7, 8 ou 9, enfim, alguém que vai estudar de 3 a 4 horas por dia, é assim que a gente faz o planejamento, beleza? E aos finais de semana a gente puxa um pouquinho mais. Então, como é que ficou aqui? Português, justamente por ter 30 questões, né, ser uma matéria muito importante, a gente colocou aqui 6 horas, né, então vai ficar segunda, quarta e sexta, tá bom? Resistência dos materiais, né, processo de fabricação e materiais, a gente colocou 4 horas também, ó. Então, materiais vai ficar na terça e na sexta, processo de fabricação na segunda e na quarta, tá bom? E as outras disciplinas, e resmate da terça e na quinta. As outras disciplinas que são um pouco menores, MEC-Flu, ELEMAC, termodinâmica, vai ficar aqui, ó, né, separadas ao longo da semana. Todo sábado a gente vai fazer uma discursiva, tá bom? E essa discursiva depois você vai me encaminhar para eu poder corrigir. E aqui, né, domingo sim, domingo não, a gente pode focar aqui na resolução de provas ou simulados ou questões, tá bom? Então a gente pode deixar para resolver prova um pouco mais para frente, depois que adiantar o edital. Já eu vou chegar na aba de provas aqui e explicar isso direitinho. E sempre a gente vai fazer, tá, uma revisão semanal. Então, quantas revisões? Como é que funciona? Sempre você vai começar a semana se organizando seus materiais, o conteúdo que você vai estudar, se planejando, tá bom? Dentro dessas metas que a gente tem aqui. E aí você vai estudar aqui, por exemplo, né? Na segunda-feira, 2 horas aula aqui de português, depois um leve intervalo, 2 horas de processo de fabricação. Para seguir esses horários à risca. Né? Isso quer dizer o seguinte, você vai estudar ali mais ou menos, né, 1 hora e 50, 1 hora e 40 de português. O ideal seria 2 horas líquidas, né? Então 2 períodos de 50 minutos pelo menos. O que você vai fazer dentro desse período? Você vai estudar tanto a teoria quanto exercícios. A gente vai fazendo isso ao mesmo tempo, justamente para você ver como que a teoria é cobrada nas questões. E como eu te falei, né? Então assim, você tem muitas horas para estudar um tópico só, então não precisa
ter pressa, tá bom? Porque a gente está estudando aí para médio prazo. E da mesma forma as outras matérias, por exemplo, aqui processo de fabricação, você pode focar só em teoria na segunda e fazer exercício na terça, né? Essas matérias que são duplicadas assim. Eu sempre preferi no mesmo dia estudar tanto um pouco de teoria, fazer um pouquinho de exercício, um pouquinho de teoria, um pouquinho de exercício, tá bom? Mas isso aí é muito pessoal, o importante é só passar para outro tópico depois de fazer uma boa quantidade de exercícios, tá bom? Então é isso. Então, baseado que, né, numa pessoa que trabalha assim, é isso que a gente vai fazer. Sobre a revisão, sempre fazer aquela revisão ativa, tá? No dia seguinte ao dia que estudou. Então, estudou português, processo de fabricação, antes de começar a estudar resmate e materiais, fazer a revisão do dia passado, beleza? E assim vai ser todos os dias, né? Até sábado, e quando chegar no domingo a gente vai fazer a revisão da semana toda, beleza? Então, alguns lembretes aqui importantes, né? Criar caderno de questões no QConcurso, no TEC, enfim, para que você possa revisar as questões, né, quando for fazer as revisões. Organizar o material em pastas ou fichário, uma coisa assim. Né? No caso de leis ou material em PDF, já deixar tudo organizado, organizar o local de estudo, colocar todos os materiais, por exemplo, digitais na nuvem para não ter perigo de perder. Né? Sempre quando for estudar celular, modo avião, isso é fundamental, tá bom? Quem gosta de fazer resumo, mapa mental, marcação, isso é importante fazer ao longo do estudo. Cronometrar o tempo gasto em cada matéria para a gente controlar isso daqui. Né? Para quem trabalha, tentar tirar férias antes da prova, né? E deixar uma semana antes aí só para revisar. Beleza? Então, partindo aqui para essa etapa da FAB, né? Para essa aba aqui, essa etapa aqui a gente tem o nosso edital verticalizado, que é o que a gente vai utilizar para controlar os estudos, do que você já estudou e das suas metas diárias, semanais e mensais, beleza? Então, aqui eu deixei algumas coisinhas preenchidas como exemplo, e que você está em dia. Se você estiver atrasado, ele vai mostrar que você está atrasado, tá bom? Então, por exemplo, com o que eu marquei aqui, você teria estudado 7,7% do edital, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma data da prova imaginária, né? 15 de maio de 2021, provavelmente, normalmente é em maio, né? As provas. E a gente iniciando a partir do dia 16 de novembro, sem ser essa próxima segunda, agora na outra. Justamente para, né, durante a primeira semana, ser a semana 0, né, do 9 em diante, para você se adaptar, beleza? E terminando aí no inicinho de maio. Então daria 24 semanas, né? 168 dias, beleza? Então, basicamente, como é que funciona, né? Você vai olhar na sua grade, bom, hoje eu preciso estudar português. Beleza, português. Você tem todos esses tópicos aqui. Você pode seguir uma sequência, ou você pode seguir a sequência de algum material que você comprou, ou de alguma videoaula que você tem, ou de alguma gramática que você tem. Isso não importa, tá? O importante é que você estude todos esses tópicos. Então, por exemplo, na semana 1, você estudou aqui compreensão e interpretação de texto. Você vai, lembrando que nós temos 24 semanas, né? Você marcou lá, estudei para gramática XX, tinha 10 páginas sobre esse assunto, estudei os 10, foi lá no QConcurso ou no material que você tem, no PDF, fez 6 questões, acertou as 6, beleza. Foi fazer a revisão diária no dia seguinte, você gastou 5 minutos. Poxa, né? Estudei isso aqui em um dia só. Não precisa, tá? Você não precisa passar para outro, para outro tópico logo em um dia, na primeira semana. Por quê? Porque você vai ter 24 semanas para estudar esses 17 tópicos. Se terminar antes, não tem problema. A gente vai buscar sempre aumentar isso aqui. Ah, fiz 6, agora eu vou fazer mais 14. Então, agora fiz 20 e agora dessas 14, vamos supor que eu acertei 10. Então, ficou isso aqui, beleza? E assim por diante. Semana 2, semana 3. Ah, se você precisar repetir, vamos supor que, sei lá, acentuação gráfica é um assunto muito grande, você começou na semana 2, estudou pelo PDF XX, e aí, sei lá, vamos supor que o PDF que você colocou tenha 15 páginas. Aqui nessa semana você conseguiu estudar só 5 páginas e você fez só 5 exercícios, beleza? E aí, vamos supor que na semana 3 você vai continuar, então você vai colocar 2 e 3, vou colocar só minúsculo aqui. Aí dessa vez você vai colocar as 15, beleza, terminou, e vai completar os exercícios aqui. Aí vamos supor que você fez mais 15, chegou aqui em 20 e acertou tudão. Ficou muito bom nessa matéria. E para você revisar isso aqui, você demora, sei lá, 8 minutos, de acordo com o seu material, com o seu resumo, com a sua marcação. Beleza? Então é mais ou menos que isso acontece. É óbvio que ao longo dos estudos eu vou te acompanhar e te explicar como que funciona, né,
caso por caso, matéria por matéria, enfim. E assim vai seguir para todas as outras matérias, resistência a materiais, termodinâmica, transição de calor, motores, enfim. Né? Você vê que eu aglutinei alguns temas aqui juntos, né, por eles serem parecidos, por exemplo, termodinâmica, transição de calor, motores, o trocador de calor, tá bom? Então, eles estão aqui meio que juntos, aqui também material de construção mecânica e corrosão, só para facilitar a organização, tá bom? A ideia é que a gente cubra todo o edital, obviamente, e que a gente faça muitas questões, né? Tentar pelo menos, no mínimo, 10 mil questões até lá. Então, 10 mil questões até lá, para uma pessoa que vai estudar, né, tantas horas por dia, no seu caso aqui de 3 a 4 horas por dia, você teria que fazer pelo menos umas 66, 70 questões, né? Para a gente resolver 10 mil questões até a data da prova, mais ou menos, tá bom? Então é isso, tá? Partindo para a aba aqui de controle, é onde a gente vai controlar as revisões, a revisão semanal, a geral e o controle de horas também. Tá? Começando pelo controle de horas, estamos falando, na semana 1 você tem 2 horas para fazer discursiva, vamos supor que você gastou 2 horas e meia. Português, você tinha que estudar 6 horas, vamos supor que você estudou 5. E engenharia mecânica, você tinha que estudar, aí no caso aqui seria todo o somatório aqui, né? Todo esse somatório, no caso 26 menos 2, 24, né? Menos 6 dá 18, então você teria que estudar 18, isso era o ideal. Aí vamos supor que você estudou 15, tá? Pronto, você estudou 22 horas e meia, a gente vai verificar justamente se você está conseguindo bater essas metas aqui das 26 horas ou não, beleza? Então é isso, tá? E aí vai marcando semana por semana, que vai ter um gráficozinho aqui que vai mostrando, né, justamente quantitativo de horas por disciplina estudada. E aqui a questão, né, da porcentagem que a gente planejou aqui para essas 24 semanas, né, então a gente já tem justamente um período e as suas metas para essas 24 semanas de 0 a 100%, né, obviamente. E à medida, semana por semana, durante o acompanhamento, a gente vai verificando a sua porcentagem real de estudo, tá bom? Quanto que você estudou. Então, vamos supor que na primeira semana você estudou até 5% edital, na outra até 10%, depois você correu para 15%, depois você vacilou e continuou em 15%, enfim. E aqui a gente vai acompanhando toda essa evolução ao longo da sua trajetória, beleza? Na linha verde. Além disso, a gente vai fazer aqui as revisões semanais, que eu falei que são sempre aqui aos domingos, tá bom? Então, conforme eu mostrei aqui, essa revisão semanal pode demorar 1, 2, 3 horas, vai depender do conteúdo da semana. Ela é não cumulativa, ou seja, você vai estudar o que você viu na semana 1, você vai estudar o que você viu na semana 2, na semana 3, e por isso que você preenche aqui nessa coluna, né, a semana, o conteúdo que você estudou. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, justamente nessa coluna aqui para você ter esse controle, beleza? E aí, a cada 20% do edital estudado, então 20, 40, 60, 80 e 100, a gente vai parar e fazer uma revisão geral, uma revisão bem grande, acumulativa. Justamente, ó, você vai rever tudo que você viu de semana 1, 2, 3, 4, tá? E assim por diante. Então, quando a gente chegar aqui, por exemplo, no 40%, você vai ver tudo isso aqui de forma acumulada. Quando chegar no 60%, você vai ver tudo isso aqui. Então, essas revisões gerais, elas tendem a ser bem grandes, né? Mas elas são fundamentais para a gente, de fato, massificar o conteúdo, né, na cabeça, beleza? Passando para a próxima aba aqui, a aba de provas. Então, eu coloquei nas 2 últimas semanas, é onde a gente vai, de fato, começar a resolver provas, tá? Provas antigas, todas as provas da FAG antiga e outras provas de outras bancas também, tá? Por que eu coloquei nesse momento somente nas 2 últimas semanas? Para você ganhar justamente volume na parte de teoria, tá bom? E até lá, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente, aos finais de semana, sempre quando tiver tempo, focar em questões. Então, esse horário aqui no domingo de manhã, simular, prova, resolução, enfim, você pode pegar, né, as matérias da semana e fazer sempre questões, beleza? No mínimo 30, como se fosse as questões realmente da prova de engenharia mecânica, tá? E também, obviamente, português. E aqui é bem simples, né? É só ir fazendo e marcando. Por exemplo, aqui você vai colocar o tempo gasto que você demorou para fazer a prova, tipo 3 horas. O órgão, vamos supor que seja CBMDF, você fez a banca, era IDECAN.
o ano de 2017, 2017, e aí, sei lá, tinha 30 questões de português, você acertou 23, de areia mecânica tinha 40 e você acertou 25, beleza? Que acontece? De repente você vai fazer uma prova que não cai o conteúdo que você estudou, alguma coisa assim, mas mesmo assim é importante, né, a gente fazer como se fosse prova mesmo, tá? Só corrigir toda a prova, né, depois de terminá-la, tá bom? Até por isso que eu coloquei aqui corrigir, né, simulado e tudo depois até da revisão semanal, justamente para não ficar parando ali, né? Agora eu vou ver o que aconteceu, por que eu errei e tal. Isso aí a gente vai ver posteriormente, beleza? Aqui colocaria aqui aos poucos, né? Resolveu a prova, beleza? As discursivas, essas sim a gente vai treinar semana a semana, justamente porque é o fator fundamental que garante a vaga ou tira, né? Então, as provas da FAB, historicamente, as pessoas conseguem na prova objetiva notas muito parecidas e acaba que a discursiva está fazendo a diferença. Então, é por isso que a gente vai focar bastante em discursiva, beleza? Aqui tem um resuminho simples, né? Você não precisa preencher nada, ele só compila todos os dados da planilha, o que você já estudou, como é que está a porcentagem de estudada, né? Quantidade de exercícios que você fez e também a quantidade de discursivas feitas, tá bom? Dentro das 24 que a gente planejou. No mais, aqui, regras do edital, aqui você mesmo tem que ler o edital com calma, preencher todos os passo a passo aqui, as notas mínimas, informações importantes, isso é muito bom, que você deixa na planilha tudo que você precisa. Lembrete-se eventualmente que você precisar, lembrar de ler um PDF tal, estudar isso, prova tal, enfim. E aqui o raio-x, né, baseado na conversa que eu sempre tenho com os alunos. Beleza? Então, no mais é isso, pessoal. Queria agradecer aqui a todos, um grande abraço, valeu!